Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Cordeiro, da Profit Soluções, e eu quero conversar com você hoje sobre a MP 936 de 2020, que, entre outras coisas, ele vai tratar sobre a suspensão de contrato e redução de jornada e salário. Aqui na Profit a gente está até brincando com o pessoal do DP, que eles têm até medo de ligar o computador de manhã e brotar uma MP nova, porque quase toda semana, quase todo dia está saindo aí uma alteração na legislação trabalhista. Então, se esse é teu caso, não deixe de se inscrever aqui no canal e marcar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Que toda vez que sai uma legislação nova, eu estou trazendo um vídeo aqui explicando como vai funcionar. Tá? A ideia, então, desse vídeo é dividir em três partes. O primeiro eu vou falar sobre aspectos específicos de redução e suspensão. No segundo momento eu vou falar sobre aspectos gerais. E por fim eu vou deixar, para você que fica até o final, eu vou deixar um bônus aí, tá bom? Falando de redução, então ela vai ser feita através de um acordo entre empresa e empregado, e o prazo desse acordo não pode ser superior a 90 dias. Quando que vai ocorrer, o encerramento dessa redução? Ou quando terminar esse acordo, caso a situação de calamidade pública ela acabe, ou a partir do momento que o funcionário passe a fazer a carga dele normal. Então, nessas três questões, acaba-se a situação de redução. Sobre o acordo, ele tem que ser feito 48 horas antes do início da situação de redução. Ele pode ser individual ou coletivo. O coletivo ele se aplica em todos os casos. O individual ele tem algumas particularidades. Se a empresa optar por 25% de redução, aplica-se a todos os empregados. Se a empresa optar por 50% de redução, para aqueles empregados que ganham até 3 salários mínimos, ou seja, 3.135, pode fazer o contrato individual. Se esse funcionário ganha acima desse valor e até 2 tetos da Previdência, ou seja, 12.202,12, obrigatoriamente esse contrato ele tem que ser coletivo. Se a empresa optar por redução de 70%, mesmo caso, 3.135 pode ser individual. Naquele intervalo do pessoal que ganha acima desse valor, até 12.202,12, tem que ser feito o acordo coletivo obrigatoriamente. No entanto, para quem ganha acima desses 12.202,12 e tem curso superior, nesse caso pode ser feito individual. Se ele não cumpre um desses dois requisitos, daí obrigatoriamente tem que ser coletivo. Vamos falar sobre pagamento. Então, de acordo com o percentual que a empresa optar por redução de salário, o governo vai dar contrapartida. Qual que é a particularidade? A empresa vai pagar 100% da parte dela. Então, se o salário é 2.000 e ele optou por uma redução de 50%, ela vai pagar R$ 1.000. Já a parte do governo, ela vai ser paga como se fosse o seguro-desemprego. Então, ela vai ter que respeitar a tabela do seguro-desemprego. Vou deixar aqui para você a tabelinha. Então, você vai perceber que a parte do governo não vai ser pago 100%. Então, nesse nosso exemplo, ele não vai receber os R$ 1.000, ele vai receber um pouco menos, respeitando ali os cálculos da tabela. No entanto, o valor da hora dele vai subir por quê? Porque ele vai ganhar o valor que ele vai ganhar dividido pelo quanto ele vai trabalhar, vai dar um valor maior de hora trabalhada, tá? Então, sobre o pagamento, é mais ou menos isso. Vamos falar de suspensão. Assim como na redução, tem que ser formalizado através de um acordo coletivo ou individual. E a duração é de 60 dias. Só que isso não impede que a empresa, por exemplo, faça um período de 30 e depois prorrogue com mais 30, não tem problema algum. Quando vai acabar, quando vai se encerrar essa suspensão? Se acabar o acordo, claro, na situação de encerramento da situação de calamidade pública, ou se a empresa resolva convocar o funcionário antecipadamente, tá? Então são nessas três situações que encerra-se aí a suspensão. Eu quero fazer uma observação seguinte. Então, se o contrato está suspenso, não pode existir uma prestação de serviço pelo empregado. Então, qualquer tipo de prestação, mesmo que seja parcial, descaracteriza a suspensão e a empresa passa a assumir integralmente todos os encargos, salário, então tudo, ela passa a assumir integralmente todos os pagamentos para o empregado, tá? Falando em pagamento, então vai ser feito, tem duas situações aqui, para aquelas empresas que faturaram em 2019 até 4.800.000, o seguro-desemprego vai arcar 100% por esse pagamento.
Para aquelas empresas que faturaram acima desse valor, a empresa paga 30% do salário e o seguro-desemprego vai assumir a diferença de 70%, tá? Uma observação que eu queria fazer aqui é que como vai ser pago com seguro-desemprego, em especial para os funcionários daquelas empresas que faturaram até 4.800.000 lá em 2019, pode ter aí uma queda brusca de rendimento. Então, por exemplo, se a pessoa ganha lá 5 mil reais, ela vai receber o teto lá do seguro-desemprego, que é 1.800 e pouquinho, né? Se ela ganha 2, 3, 5, 10, é esse valor, entendeu? Então, quanto mais a pessoa ganhar, né, maior vai ser a queda, a redução, né, dela. Então essa é a particularidade. A empresa, ela pode fazer, nesse caso das empresas menores, né, ela pode fazer a complementação, assim como ela pode fazer lá na redução também. Uma complementação sem nenhum tipo de encargo, tá? Então a empresa, se ela quiser compensar um funcionário, ela pode, não vai ter encargo nenhum. Outra observação é que o empregado, durante a suspensão, caso assim ele o deseje, ele pode fazer lá a contribuição dele para o INSS, né, como contribuinte facultativo, não tem nenhum impedimento quanto a isso para ele poder fazer a contagem desses meses que ele ficar parado, tá? Quais empregadores estão contemplados aí pela MP 936/2020? Todos, exceto órgãos públicos, né? Mesmo suas subsidiárias e organismos internacionais. Então, quando eu falo todos, então é empresa privada, independente do seu porte, tributação ou regime jurídico. Então aí tá a pequena, a média, a grande empresa, o MEI, né? Vai estar contemplando também aquelas empresas, o empregador doméstico, o rural, aquelas entidades sem fins lucrativos, todo mundo exceto a parte pública, tá? Posso demitir durante a suspensão ou a redução? Olha, se você demitir, além de você pagar as verbas rescisórias normais, você tem uma multa aí de 25%. No caso, se você optou lá pela redução de 25%, então você vai ter que pagar metade do que o funcionário teria de direito, né, de salário durante essa redução. Se for de 50%, esse percentual que você tem que pagar é de 75%. E se for uma redução de 70%, você tem que pagar integralmente, né, o valor devido para ele. Isso só vai se aplicar em questões de rescisão sem justa causa. Então, se a rescisão teve justa causa, não se aplica essa situação que eu mencionei agora há pouco. Outro ponto é qual que é o prazo que a empresa tem para fazer a comunicação para o Ministério da Economia. Da celebração do acordo, a empresa tem até 10 dias para fazer essa comunicação. No entanto, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não tem nenhum tipo de regulamentação de como vai ser feito. O que eu consigo te adiantar, foi o que o secretário de Trabalho falou numa entrevista ontem, que seria feito através do empregador web. Então, ainda não existe como vai ser, nada certo, nada definido como vai ser feito. Quando sair isso, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, tá? Então pode ficar tranquilo. Então, quando que o funcionário começa a receber? Então, da celebração do contrato, depois de 30 dias, ele já começa a receber lá a parte do governo. Só que tem uma questão. Se você não fizer, dentro desses prazos de 30 dias, a comunicação, além de a empresa ter que arcar, né, com salário, todos os encargos até ser feita essa comunicação, o funcionário só vai poder receber 30 dias depois dessa comunicação. Então, anteriormente ele receberia 30 dias depois da celebração do acordo. Se você perde o prazo, ele vai receber 30 dias depois da sua comunicação. Então é importantíssimo que você fique muito atento a essa questão, tá? Uma, para você não prejudicar a empresa que vai ter que pagar, né, integralmente, né, o salário e encargos até você fazer a comunicação. E outro que você vai prejudicar o empregado, que ele vai demorar mais ainda para receber a parte do governo, tá? Estagiário está contemplado nessa MP? Não. O estagiário, infelizmente, ele não está, como ele não é empregado, né, ele não está contemplado. Em contrapartida, então, todos os empregados, então, empresa privada, instituição sem fins lucrativos, rural, né,
o doméstico, enfim, do MEI, toda essa galera tá contemplado. O aprendiz também está contemplado, então só não vai estar aí o estagiário, tá? Como é que fica a questão de FGTS, né, nesse período? Então, para suspensão, como não vai ter pagamento por parte da empresa, ela não vai ter o recolhimento de FGTS. Em contrapartida, não tem também base para INSS, tá? Outra pergunta é a partir de quando que vai começar a valer isso, Fábio? Então, como a MP ela foi publicada agora dia 1º de abril, então começa a valer a partir de abril, tá? Então, a partir desse mês de abril, que você vai poder fazer a celebração aí dos acordos. Então, salário de março você vai pagar normalmente, tá? Outra questão, pessoal que está de aviso, eu posso suspender o aviso dele, ele já está em aviso e aplicar a suspensão, uma redução? Eu não vi nenhum impedimento na MP, tá? Desde que exista um consenso entre empregado e empregador, não tem problema algum, tá? Até essa questão de acordo é interessante, eu gostaria de salientar, porque para existir o acordo, tanto suspensão quanto redução, o funcionário tem que estar de acordo, senão não vai existir acordo, né? Unilateral, é bilateral, tem que existir o acordo entre os dois, tá? O pessoal que está de férias, né, que alguns sindicatos, a MP 927, ela trouxe essa possibilidade de antecipação das férias, né, individuais ou coletivas, e alguns sindicatos também fizeram alguma edição extra da convenção prevendo essa questão. Qual que é a minha orientação? Termine as férias, deixa terminar as férias, né? E daí você faz o acordo com o empregado a partir do término dessas férias, tá? Mais ou menos o que eu queria falar dessas duas questões era mais ou menos isso. Agora vamos para o bônus, né? Você que chegou aqui. Eu estou deixando para você aqui um link de um artigo que eu escrevi lá no nosso site. Lá você vai poder pegar o kit MP 936. O que vai ter esse kit? Vai ter um resumão disso tudo, dos aspectos gerais, de todos os aspectos que eu levantei na lei. Vai ter um modelo de acordo de suspensão e de acordo de redução, tá? E vai ter uma planilhinha ali que você vai jogar o salário do empregado e vai te dizer lá quanto que ele vai receber no caso de suspensão e quanto que ele vai receber no caso de redução, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, e com certeza ficou, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todas as dúvidas aí à medida do possível. Não deixa de compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, lá no grupo do Facebook, e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Me ajude a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.